Pessoal, mais um vídeo, canal Valder Pamiro. Lembrando que o meu nome é Valdemiro. Por que eu botei Valder? Vamos esclarecer. Eu sou chamado desde na minha infância por muita gente de Valder. E Pamiro é um apelido que o meu primo me colocou em mim. Porque para ele, ao invés de ele me chamar de Valdemiro, ele me chama de Pamiro. Então, seja bem-vindo ao canal do Valder Pamiro. Para que tu venha dividir comigo algo da palavra de Deus, né? Então eu quero deixar bem explicado isso, que o meu nome é Valdemiro. Nesse canal eu me chamo Valder, como sempre me chamaram na minha infância, desde criança. Pamiro é um apelido, um nome que o meu primo me deu, só para deixar bem explicado. Pessoal, eu quero falar algo da palavra de Deus, tentar falar algo da palavra de Deus sobre a caveira, os pés e a palma das mãos de Jezabel. Sobre esse assunto que eu quero falar. Eu quero que tu abra a Bíblia, 2 Reis, somente esse versículo aqui, 9:35, não vamos perder muito tempo. Vou procurar não me estender muito e é isso. E nos diz assim a palavra: e foram para sepultar, a sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Até aí, que é 2 Reis 9:35. Pessoal, rapidamente, Quem era Jezabel? Jezabel casou com o rei Acabe. Jezabel era como se fosse uma prostituta, era uma meretriz. E desde quando ela chegou na vida de Acabe, chegou em Israel, ela começou a fazer de tudo. Através de quê? Sua mão, seus pés, sua cabeça. Como assim? A sua mente, o seu intelecto, a sua sabedoria, a sua insanidade e a sua mão, na qual ela colocava sobre a vida dos profetas, e seus pés que caminhavam para o mal. Ela andava a vida de Jezabel, era se prostituir diante de Israel, adorar outros deuses e incentivar o rei de Israel a fazer muitas coisas que desagradavam diante de Deus. Ela encorajou Acabe e disse para ele: tu é rei de Israel, para ti nada é impossível, tu pode fazer qualquer coisa, tu é rei de Israel, dizia ela em suas palavras. Quando ela viu que Acabe não dormia, não comia e estava triste, porque ele botou seus olhos na vinha de um outro homem, do seu próximo, na vinha de Nabote. Ele quis comprar, ele não quis vender. Ele quis trocar, ele não quis trocar. Então ele ficou triste, ficou bravo. E ela falou: não, mas tu é rei de Israel. Não, amanhã tu vai ter. Amanhã tu vai ter a vinha de Nabote. E assim arrumaram uma mentira, disseram que ele adorava outros deuses, coisa arada, e mataram ele. Arrumaram umas falsas testemunhas contra ele e tiraram a vida de Nabote e ficaram com a sua vinha. Se ela não tivesse usado a sua astúcia, a sua sabedoria, a sua coragem, a sua maldade, que vinha aqui, que vinha das suas mãos e dos seus pés, amanhã, ela disse. Ela perseguiu e mandou matar todos que ela teve oportunidade de matar dos profetas de Israel. Ela fez isso. Ela comprou alguns profetas, muitos profetas comiam da mesa de Jezabel. Assim era a vida da Jezabel, como muitos hoje são. Usa a sua mente, o seu intelecto, a sua inteligência para o mal. Usa suas mãos, ao invés de abençoar, usa suas mãos para o mal.
Use os seus pés, o seu caminhar, o seu andar para o mal. É isso. No mesmo campo que ela deixou lá o corpo, o cadáver de Nabote, lá os cães comeram o seu cadáver. Diz a Bíblia que Jeú foi lá e gritou na janela. Ela botou uns enfeites, porque ela era uma prostituta, meretriz, botou uns enfeites, se maquiou, se produziu e foi na janela para tentar ganhar o coração de Jeú. O que Jeú disse? Quem é comigo? Empurraram ela. E ela caiu com a queda, saltou sangue no muro da parede do templo e nos cavalos. E os cães comeram a sua carne do seu rosto, comeram, somente ficou palma das mãos e os pés. Para que todo mundo entendesse que quando tu usa tuas mãos, usa teus pés, usa tua mente para o mal, Deus cobrará isso. Deus cobra. Pode ter certeza que Deus cobra. Como que nós devemos fazer hoje? É cuidar da nossa mente, das nossas mãos e dos nossos pés. Que os nossos pés só se dirigem aonde Deus manda e aonde Deus está. Que nossas mãos sejam para abençoar, não para amaldiçoar. Que nossa inteligência seja para ganhar almas, para ajudar as pessoas, tirar as pessoas do sofrimento, da dor e da desgraça. É isso. Nessa pandemia, o que aconteceu com muitas vidas por aí? Muita gente morreu no hospital, morreu tudo que é forma. Muitos de Covid, outros de outras doenças, e continuam morrendo. Se tu for ver, nessa pandemia apareceu muito malandro, muito safado, que usou de astúcia e malandragem para se promover, para ter lucros. Se aproveitou da situação do país. Mãos amaldiçoadas, pés amaldiçoados, mente amaldiçoada. É isso. Quando Jesus fez um ato de humildade ao lavar os pés dos discípulos, olha o que a Bíblia fala. Ele quis lavar os pés de Pedro e Pedro, não, tu não vai lavar meus pés, não vai. Não, tu não vai. Abra a tua Bíblia, João 13, 7, 8, 9. Nos diz assim. E respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não te lavar, não tens parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí ele entendeu. Disse-lhe Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Mãos amaldiçoadas, pés amaldiçoados, mente amaldiçoada. Mãos malignas, pés malignos, cabeça maligna. É isso. Ali era como se fosse um ato de humildade, mas também uma lição espiritual. Deus quer saber dos teus caminhos, das tuas obras, das tuas mãos e da sua sabedoria, se tu usa para o bem ou para o mal. É isso. É o que diz a palavra de Deus. Quantos por aí a mão deles é para destruir? Os pés deles caminham para a desgraça. Os pés deles caminham para a fofoca, para a mentira,
falso testemunho, tirar vidas, machucar, destruir. É isso. Tem gente que vai longe para isso. Tem gente que faz longe. Ele vai longe. Tem gente que ele tem uma ideia impressionante para o mal. Ele tem uma ideia impressionante para as coisas que não prestam. E é muito fácil. Tu não precisa ser muito inteligente para o mal. É só dar ouvido para o diabo. Só dar ouvido para os espíritos malignos. Que tu vai fazer muita coisa. Mas, porém, Deus cobrará do que tem na tua mente, das tuas obras e dos teus pés. É isso. Pedro entendeu. Então, vamos fazer assim então. Não somente os meus pés, minhas mãos e minha cabeça. Ele queria um banho de Deus, de Bíblia nele, do Espírito Santo. Ele queria que Deus cuidasse da sua mente, cuidasse de suas mãos e cuidasse de seus pés. Mas por que Pedro? Por que Pedro pensava assim? Por quê? Ele demonstrou realmente precisar disso. A Bíblia fala, quero que tu abre, eu anotei aqui, quero que tu abre, sobre a cabeça de Pedro, a mente de Pedro, o intelecto de Pedro. Mateus 16, 17 e 18. 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 Olha como diz a palavra. 16, 17 e 18. É isso mesmo. Ó. A confissão de Pedro. Vamos ver desde o 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele perguntou: o que eles falam de mim? E eles lhe disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu-lhe, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E vamos continuar. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E assim falou ele. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ele falou: não digo para ninguém. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo,
porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O mesmo que ele elogiou, porque foi Deus que usou a mente de Pedro. E agora ele chamou a atenção de Pedro, porque o diabo usou a mente de Pedro. Por isso que ele disse: Senhor, não somente os meus pés, mas minhas mãos e minha cabeça. Era por isso. Mas por que ele pediu para lavar os seus pés? Por quê? Por que ele pediu para lavar os seus pés? Por que ele pediu para que lavasse também as suas mãos? Eu quero que tu abra em 1 João 18:10. 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 Olha só. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo de sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Olha só. Por isso que ele pediu, não somente meus pés, mas minhas mãos e minha cabeça. Pedro precisava disso. Pedro precisava disso. Ele estava sempre à frente de todos. Sempre à frente de todos. Quando ele disse que não ia negar, ele negou. Pedro está sempre à frente de todos. Mas o que aconteceu com Pedro? Pedro negou a Cristo. E quando ele negou, ele caiu em si. Ele lembrou. Puxa vida, Deus disse que eu ia negar ele mesmo. A mente de Pedro. Pedro se esquecia das coisas de Deus. Pedro se esquecia. Pedro era movido por impulso e emoção. Era o que tinha em Pedro. É o que acontecia com Pedro. As suas mãos tinham espada. E Jesus falou: Pedro, guarda a tua espada. Não irei eu beber do cálice que o Senhor me deu? Guarda a tua espada, Pedro. A mão de Pedro tinha maldade, tinha sangue. E os pés de Pedro? O que tinha nos pés de Pedro? Abra a tua Bíblia, Mateus 14, 28 e 29. Mateus 14, 28, 29. Mateus 14, 28, 29. Mateus 14, 28, 29. Mateus 14, 28, 29. Isso mesmo, aí mesmo. Nos diz assim a palavra. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Oh, Pedro, velho, ele era para tudo. Ele era para tudo. Sempre ele estava na frente. E ele disse: vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! Os pés de Pedro não eram firmes. Não é. Ele pisou nas águas, e até um certo momento, mas depois o vento foi suficiente para ele gritar por socorro. Lava-me, Senhor, os meus pés, mas não somente os meus pés, mas minha mão e minha cabeça. Era a vida de Pedro. Era a vida de Pedro.
Toda a vida de Pedro ele estava à frente de todos. Mas quando precisou, ele não estava. Quando as mulheres falaram que Jesus tinha sido sepultado, foi ele e outro discípulo. Ele deixou o discípulo passar na frente. Primeira vez na vida de Pedro que ele deixou alguém passar na frente dele. Ele foi meio desanimado. Por isso que a Bíblia diz que lave meus pés. Os caminhos de Pedro não eram firmes. Diante das águas, ele teve medo. Diante de uma promessa, ele duvidou. Ele disse: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. E disse-lhe Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Vamos ver lá, João 22:8, para não ficar só. João 22:8. Vamos ver. João 22:8. Correu, pois, e foi Simão Pedro ao outro ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: E correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, e a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Primeira vez que alguém conseguiu passar na frente de Pedro. Os pés de Pedro. Os pés de Pedro que ele não queria que Jesus lavasse. Então aqui, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Ele olhou os lençóis ali, o que passou na frente do Pedro, ele conseguiu ganhar de Pedro em algum momento, mas quando Pedro olhou ali os lençóis, Pedro fez o que ele sempre fez, teve iniciativa e ele entrou. Como ele sempre passou na frente, ele perdeu em algum momento, mas depois ele recuperou aquilo que ele era, de ser corajoso e tomar decisões e tomar posse dessas decisões. Ele entrou dentro do sepulcro. E aí diz assim: chegando, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Ele perdeu em algum momento. Eram os pés que ele não queria que lavasse. Ele não era firme. Ele não pisava com firmeza. Ele não acreditava 100%. Veio o vento, Senhor, me salva. Já está afundando na água. Veio uma notícia, ele não acreditou. Morreu, o que aconteceu? Não, eu nem vou ir, vai na minha frente. É o que aconteceu com Pedro. Cabeça, mãos e pés. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Quando tu usa as tuas mãos, a tua cabeça e as tuas mãos para o bem, Deus, ele é contigo, Deus é comigo. É o que diz a palavra. É o que diz a palavra. Foi o que sobrou de Jezabel. O vendedor de algodão e picolé não, porque está frio. Sobrou só a caveira da cara de Jezabel. Só a palma de suas mãos, só essa parte, o que em cima comeram. E os pés. Para que todo mundo entendesse que toda a caminhada, toda a sua mão pecaminosa, toda a sua mente diabólica,
Deus cobrou. Foi o que aconteceu com ela. Ela não tinha o banho, a transformação que Pedro disse naquele dia para Jesus. Ela não tinha. Mas eu quero ler contigo mais uma parte da palavra de Deus, mais algo da palavra de Deus, que está lá, 2 Samuel 4, 5, 6, 7 e o 12. Vamos ler aqui na Bíblia, 2 Samuel, para vocês entenderem. 2 Samuel 4, 2 Samuel 4, 5, 6, 7 e 12. 4, 5, 6, 7 e 12. E foram os filhos de Rimon, o Beerotita, Recabe e Baná, e entraram em casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e feriram na quinta costela. E Recabe e Baná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado, na sua recâmara, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E nos diz o versículo 12: E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem, e cortaram-lhe os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e os sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Tu viu? Esses homens, esses dois, mataram o homem, achando que Davi ia achar bonito e agradecer e achar bom. E foram até Davi para ganhar recompensa, para alguma coisa, para puxar, para bajular Davi. Davi olhou e não se agradou. Vocês mataram um homem na cama. Mataram um justo na cama. E a Bíblia diz que eles andaram a noite toda na planície com a cabeça de Isbosete na mão. E Davi olhou e deu ordem que os matasse. Davi mandou arrancar suas mãos e os seus pés. Por quê? No calor do dia, eles entraram mansamente, como quem não quer nada. Eles entraram dentro da casa do homem, daquele homem, na sua recâmara, mataram ele. Arrancaram a sua cabeça. Andaram a noite inteira numa planície, noite com a cabeça de um homem. Mãos de sangue, pés de sangue. Arrancaram a cabeça de um homem que dormia. Feriram e o mataram. Davi mandou Jós: matem eles, arranque seus pés e suas mãos, para que todos se vestam de lição. Mataram o homem. Está aqui a mão dele, a mão de quem carregou a cabeça. Está aqui os pés de quem andou a noite toda na planície. Está aqui a mão, quem carregou a cabeça. E está aqui os pés de quem carregou a cabeça e andou a noite toda na planície. Está aqui a mão que feriu um homem dormindo. Está aqui os pés que entraram mansamente na casa de Isbosete, na sua recâmara. Está entendendo a gravidade da situação? O que significa a cabeça de Isbosete?
Tem gente que mata os teus sonhos, mata o teu intelecto, mata as tuas ideias, mata os teus objetivos que Deus colocou aqui. E ando por aí, tudo que é cano, com a tua cabeça, aqui, ó. Falando mal de ti, te esculachando, te humilhando, pisando em cima de ti, fazendo um monte de maldade. Mas Deus vai mostrar, tá aqui a mão de quem carregou a tua cabeça, e tá aqui os pés de quem caminhou a noite inteira com a tua cabeça, nas planícies, durante a noite. Tem gente que ele é das trevas, tem gente que ele é da noite, não adianta. E ele chega como se fizesse grandes coisas. Eu fico pensando, tem muitos homens de Deus hoje, muitos pastores hoje que muita gente se apresentou diante de Davi com muitas ideias, muitas coisinhas, que hoje muita gente já não ia rejeitar como Davi rejeitou, ia dar parabéns. Ia ver Deus naquela palhaçada, naquela maldade, naquele ato cruel e covarde. É assim que funciona a coisa. Só ficou a caveira de Jezabel. Só ficou a palma das mãos de Jezabel. Só ficou os pés de Jezabel. Arrancaram a cabeça de um homem e andaram a noite toda. Davi mandou. Arrancou a mão e arrancou os pés. É assim que funciona. Tem gente que a vida dele, a caminhada dele, a jornada dele é fazer maldade. Tem gente que as mãos dele é amaldiçoar e destruir. Tem gente que os pés dele correm para o mal, se apressam para cometer iniquidade, pecado e desgraça na vida dos outros. É bem assim, é desse jeito, infelizmente é desse jeito. É desse jeito. Vamos ver outra palavra. O que fizeram com Jesus? Se tu for ver Jesus, o que tinha na cabeça de Jesus? Uma coroa de espinho. O que tinha nas suas mãos? Furar cravos e nos pés. Foi o que fizeram com Jesus. Por isso que ele queria lavar os pés de Pedro. E Pedro disse: Senhor, lava minha cabeça, as mãos e os pés. Pedro, ele queria ficar livre de todas as artimanhas e maldades do diabo. Pregaram no madeiro as mãos de Jesus e os seus pés e uma coroa na cabeça. É o que fizeram com Jesus. É o que fizeram com ele. E graças a isso, hoje nós temos acesso à nossa salvação. Graças a isso. Eu quero que tu veja que a gente fica entendendo como é que pode as pessoas fazer essas coisas. Como é que pode as suas mãos serem assim? Como é que pode os seus pés caminhar para o mal? Não te preocupa, deixa. Deus há de fazer algo. Não precisa fazer o que fez com Jezabel. Não precisa fazer o que Davi mandou fazer com esses filhos do Berotita. Não precisa. Deus apenas se apresenta e é o suficiente. Deus apenas se apresenta e é o suficiente. Eu quero que tu entenda que Deus é poderoso e Ele vê tudo. Tudo que pensam de ti, tudo que fazem com as mãos contra a tua vida, tudo que os pés fazem contra você, Ele vê tudo isso daí. Ele vê.
ele vê. Naquele mesmo João 20 lá, vamos ver algo interessante. Quando Jesus ressuscitou, vamos ver. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro. Quer dizer, ela olhou, entrou. E viu 2 anjos, vestidos de branco, assentado onde estava o corpo de Cristo, onde ele estava ali, onde jazeram o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Um à cabeceira e outro aos pés. Deus cuida da tua mente, cuida da tua caminhada. Não importa onde tu esteja, não importa. Ele cuida. Ele coloca um anjo sobre a tua mente, sobre a tua caminhada. Ele coloca um anjo, 2 anjos. Um estava à sua cabeceira e outro aos pés, da onde o corpo de Jesus estava. Quer dizer que Deus cuidava do seu filho Jesus. Só botaram uma coroa em sua cabeça, porque era preciso, era necessário, não tinha como escapar. E só furaram as suas mãos e os seus pés, porque era para isso que ele veio ao mundo, para nos salvar. Mas quando ele ressuscitou, tinha um anjo à sua cabeceira e aos seus pés. Deus cuida da tua caminhada, cuida da tua mente. Por isso que Pedro falou, não só lavo meus pés, as minhas mãos, mas a minha cabeça. Olha o que diz a palavra lá no Isaías 6, 1 e 2. Isaías 6, 1 e 2. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e sua Shekinah enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava. Tu viu só? Os anjos ali, eles guardavam a cabeceira e o outro guardava os pés da sepultura onde estava Cristo. Por que Pedro disse, Senhor, lava-me então meus pés, minhas mãos e minha cabeça? O anjo que cobriu o rosto, com 2 voavam as mãos, e cobriu o rosto, as mãos e os pés. 6 asas, 2 cobriu o rosto, 2 voavam, 2 cobriam os pés. Diante da glória de Deus, diante da presença de Deus, tamanha era a glória, tamanha seria a santidade e a reverência diante de Deus. Por isso que Pedro diz, lava-me a cabeça, a mão e os pés. Por isso que só ficou a caveira de Jezabel, a palma de suas mãos e seus pés. Por isso que Davi disse, corta-lhe as mãos e os pés. É a caminhada, é a jornada. A vida de muita gente é destruir a dos outros. Tem gente que vai longe para te destruir. Tem gente que tem uma mente criativa para te destruir. Tem gente que tem mão forte e pesada para te destruir. Pedro diz, lava-me os pés, mãos e cabeça, Senhor. O negócio Infelizmente é isso. Não tem como maquiar, não tem como inventar coisa. É assim mesmo. A Bíblia fala. Aí tu vê o que é o inferno, o que é os deuses demoníacos. A Bíblia fala que os filisteus levaram a arca lá para a terra deles e colocaram a arca diante de Dagon. Diante de Dagon.
Vamos ler, eu quero que tu leia comigo. Vamos ver. Abra a tua Bíblia. 1 Samuel 5, 2, 3, 4. 1 Samuel 5, 2, 3, 4. 1 Samuel 5, 2, 3, 4. 1 Samuel 5, 2, 4. 2, 3, 4. E tomaram os filisteus a arca de Deus, e a meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o liminar, somente o tronco ficou a Dagom. Tu viu ali? Dagom não era nada diante de Deus. Deus cortou as palmas das mãos de Dagom, da estátua, cortou-lhe a cabeça e só ficou o tronco. Quer dizer que as atitudes, a mão forte dos filisteus, que a qual eles acreditavam que isso vinha do seu Deus, ficou no chão, a palma da mão desse Deus chamado de Dagom. A cabeça caiu ao chão também. Isso simboliza que a palma da mão do inferno contra a tua vida, toda a obra, toda a mão diabólica sobre a tua vida, não é nada diante de Deus. Todo o intelecto demoníaco, toda a sabedoria satânica, toda a maldição que usam aqui contra você, não é nada. Não há diabo, não há inferno, não é nada contra a tua vida diante de Deus. A cabeça de Deus, de demônios, ficarão ao chão. E a sua mão ao chão. Tu viu que ficou de Dagom somente a palma das mãos. Jezabel, palma das mãos. É isso daí. É o que diz a palavra de Deus. É o que fala a palavra do Senhor. Vamos finalizar aqui. Que diz a palavra. A palavra de Deus fala de Abner. Eu quero que tu abra lá 2 Samuel 3, 33 e 34. Para finalizar. E o rei, pranteando Abner, disse: não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam de guilhões de bronze? Mas caíste como que cai diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. E aí Davi diz: não morreu Abner como morre um vilão, um assassino, um criminoso? Ele merecia morrer? Porventura os seus pés e suas mãos estavam presos? As tuas mãos não estavam de guilhões? Não estavam. Seus pés estavam de guilhões? As suas mãos estavam atadas? Os seus pés presos como assassino? Não. Isso que doeu em Davi. Abner morreu como se fosse um assassino, morreu como se fosse um criminoso.
Assim como Jesus morreu. Jesus foi para a cruz como um criminoso. Mas quando Jesus se apresentou diante dos discípulos, ele mostrou as mãos e os pés. Mostrou os furos. Mostrou as mãos furadas e os pés furados. O que eles encontraram de Jezabel? Somente as palmas das mãos, a caveira, a palma das mãos e os pés. O que aqueles homens encontraram de Dagon? A cabeça ao chão e a palma das mãos e somente o tronco. Aquele anjo, aquele serafim que estava diante de Serafim, estava diante da glória de Deus. Ele tinha 6 asas. 2 protegiam os pés, 2 o rosto e 2 voavam as mãos. Reverência. A glória de Deus era tão grande que eles tinham que proteger o seu rosto. A glória de Deus era tão grande que eles tinham que proteger os seus pés. E com 2 asas se mantinham diante de Deus. Somente a caveira, somente a palma das mãos, somente os pés de Jezabel. Eles encontraram.